Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Vamos desfrutar da semana 3, sábado, que tem o Ler com Oração, Provérbios 29, versículo 18. Ler com oração. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, um povo, Senhor, que não aceita a tua revelação, Senhor. É um povo sem ordem, Senhor. Porém, tende de misericórdia, Senhor, desse povo, Senhor. Oh, Senhor Jesus, tende misericórdia, Senhor, para que eles venham ter tal revelação, Senhor. E não só ter, Senhor, como possam aceitar em seus corações, em sua vida, tal revelação do Senhor. Pois sabemos, Senhor, que quando eles alcançarem isso, aí sim, Senhor, eles vão ter a plena felicidade, Senhor. Pois a plena felicidade não está em algo ou em coisas, e sim em Ti, Senhor. Só vamos ser felizes, Senhor. Vamos deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas 100%, Senhor. Aí sim, Senhor, vamos ser felizes. Ó Senhor Jesus. O tema de hoje, irmãos, é: a palavra profética nos dá direção. A palavra profética nos dá direção. A ortodoxia de nosso ensinamento é a Bíblia e o que está no Novo Testamento, o ensinamento dos apóstolos. O que estiver além disso, nós não ensinamos. Muitos grupos cristãos também possuem a Bíblia como escopo de seus ensinamentos, mas, apesar disso, a degradação entrou em muitos deles. Como então saber qual é a direção certa? Como saber qual é a vontade de Deus hoje? Aí vemos a importância da palavra profética. Nosso escopo e o ensinamento dos apóstolos é o ensinamento dos apóstolos. Mas ainda alguém pode ensinar algo que, mesmo estando dentro desse escopo, distrai os irmãos daquilo que o Espírito tem falado hoje. Logo, não basta apenas estar dentro desse ensinamento. Temos também de estar atualizados, esclarecidos quanto ao que o Espírito tem falado na época atual. Assim como falou às 7 igrejas apresentadas no livro de Apocalipse. Isto diz respeito à palavra profética, a qual determina o movimento, a marcha, a direção do povo de Deus. No livro de Números, temos um retrato de como o exército de Deus era conduzido. Assim como o exército de Israel, não somos um exército sem direção. Somos um exército dirigido pelo Senhor, pelo Espírito. Apesar de ter como escopo o ensinamento dos apóstolos, temos também uma nuvem que dita as regras no tocante à direção, ao mover do povo de Deus. Quando a nuvem se levanta, todos devem levantar-se. Quando a nuvem para, todos devem acampar, segundo o mandato do Senhor. A nuvem traz a ordem para o momento presente. Como lemos em Números 9, versículo 18 ao 22. O povo de Israel obedecia à nuvem, ou seja,
a palavra profética. Aleluia. A igreja está em marcha, com a palavra profética restaurada. A igreja está marchando rumo à boa terra de Canaã, rumo ao reino. Vamos cumprir nosso dever segundo a ordem do Senhor, por intermédio de seus apóstolos. Em 2 Pedro é dito que temos, assim tanto mais confirmada, a palavra profética. Ou seja, a palavra profética precisa ser confirmada. O cartório celestial precisa reconhecer e dar o aval a essa palavra. Isso é algo do Espírito. Quando uma palavra é ministrada, se ela é profética, se ela vem de Deus, ela se confirma na prática. Os sinais a seguem, os acontecimentos a seguem, e a igreja se põe em marcha sem dificuldade, pois o Espírito acompanha. Somos a igreja que está no período da noite, perto do despontar da aurora. Um pequeno rebanho que não tem grandes recursos, nem poderio financeiro, econômico ou político. Mas aprove ao Pai nos dar seu reino. Somos trabalhadores da última hora que presenciarão o amanhecer. Somos a igreja em Filadélfia, cujo embrião se formou nos séculos 18 e 19 e se consolidou no século 20. Hoje, no século 21, a situação que vivemos é a da igreja em Filadélfia. Essa situação não foi produzida por homens, e sim pelo Espírito. A coesão entre nós, o engajamento, esse espírito de combate, de correr a carreira, de guardar a fé, não existe em lugar nenhum, somente na igreja em Filadélfia. Andrew Miller profetizou em seus escritos sobre a história da igreja que os tesouros da palavra profética estão na igreja em Filadélfia. Ele considera quem está na igreja em Filadélfia está dentro da casa de Deus, juntamente com ele. Na igreja em Laodiceia, Deus está fora da casa, uma vez que está batendo a porta. Graças ao Senhor, somos a igreja em Filadélfia. Estamos dentro da casa e temos a palavra profética, que é como uma cadeia que nos dá a direção, uma candeia que nos dá a direção em meio à noite escura, quando não enxergamos nada. Mas lembre-se, antes que o dia clareie, a aurora precisa chegar. Por isso precisamos ser os especialistas que observam e guardam o momento da aurora. A grande maioria não percebe sua chegada, mas para os especialistas, ela já pode ser observada. Creia nessa palavra profética e em pouco tempo você, como navegador, também perceberá a chegada da aurora. Por isso, querido leitor, devemos manter nosso coração puro, nossa consciência boa, nossa fé sem fingimento. Assim receberemos a estrela da manhã, o sol nascente das alturas e, bem antes de todos, perceberemos que a aurora já está ocorrendo. Aleluia! Pergunta: qual a importância da palavra profética? Qual a importância
da palavra profética. Amém, amados irmãos? Importância total, né? A palavra profética, ela é a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos mostra onde estamos e onde iremos chegar. E essa palavra, ela é ministrada por os apóstolos de hoje, assim como Dudu, irmão Regis, entre outros irmãos da vida da igreja, que estão conduzindo, se esmerando para nos dar essa palavra profética, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ponto muito interessante, irmão, aqui que eu ganhei, é quando ele faz uma alusão às duas igrejas, né? A igreja em Laodiceia e a igreja em Filadélfia, né? Ele fala aqui que a igreja em Filadélfia está dentro da casa, quem está na igreja de Filadélfia está dentro da casa de Deus, juntamente com ele, né? E quem está fora, né? Disso, quem está na igreja de Laodiceia, né? Está fora da casa, está batendo na porta, né? Então, irmãos, precisamos não só bater nessa porta, mas precisamos estar dentro, aleluia. Precisamos estar na igreja em Filadélfia, ó Senhor Jesus, a igreja louvada por Deus, ó Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, no final, quando ele fala do sol nascente, quando ele fala da aurora, ele fala o seguinte, na minha opinião, e pelo que eu entendi aqui, é que a aurora ela chega mansamente, mas se você estiver atento, você consegue até ver. Então é como o Espírito, irmão. Se nós estivermos sensíveis a esse falar, embaixo do seio do Senhor, esse falar ele chega até nós. Ó Senhor Jesus, outro ponto maravilhoso, irmãos, é quando ele fala aqui que toda palavra que é profética, toda palavra que vem de Deus, ela se confirma na prática, né, irmãos? Nos acontecimentos que seguem. É interessante que tudo que ultimamente os irmãos têm batido na tecla tem acontecido no mundo, né? Tudo que a Bíblia nos mostra através do irmão, como o ministério da iniquidade, né? Como a questão do amor se esfriando nas pessoas. Tudo isso acontece, irmãos. Então isso nos mostra que nós estamos numa palavra de direção, que realmente nós estamos seguindo o caminho certo. Ó Senhor Jesus, posso falar, irmãos, muitos pontos, né, que tem aqui nesse sábado, mas deixar um pouquinho para os irmãos, né, compartilhar em suas casas, com suas familiares, um pouco dessa palavra riquíssima do sábado. Aleluia.